Olá, nós vamos começar aqui mais uma aula de neuropsicologia. E é importante a gente sempre ter em mente que a neuropsicologia que nós trabalhamos é aquela neuropsicologia que associa necessariamente lesões cerebrais com funções neurais complexas. O que significa isso? Isso significa que a análise psicológica ela é feita através de uma base factual, o que nós podemos chamar em ciência de uma base positiva. Você já deve ter ouvido falar que contra o fato não há argumento. Isso é um erro, porque a interpretação do fato ela pode ser de várias maneiras. A existência do fato é que não pode ser negada. Então, a lesão é um fato. Existe um fato. Acontece que a interpretação do que acontece nas lesões, elas foram minimizadas ao longo do tempo, não foram associadas a funções complexas e a sua interpretação. Quando elas foram associadas a funções complexas, elas não foram interpretadas, elas foram tratadas sem, vamos dizer assim, o devido respeito. A interpretação não foi boa. Então, a neuropsicologia que nós estudamos, a proposta do nosso curso, é uma neuropsicologia baseada em fatos. Não é baseada na interpretação subjetiva do indivíduo que está fazendo o atendimento, do psicólogo, do médico, do pedagogo, do pedagogo infantil, dos coordenadores de escolas, por exemplo, que fazem interpretações subjetivas, muitas vezes, do comportamento dos indivíduos, chegando a ser preconceituosa. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos, necessariamente, é compreender os processos mentais. A compreensão do processo mental, ela ocorre devido a uma análise científica lógica, gerando o que nós podemos chamar de tentativas de modelo. Esse também foi um problema. Inicialmente, esse modelo foi mecânico. Considerava-se que o cérebro era como se fosse uma central telefônica. Que ele funcionasse como uma máquina. Isso nós sabemos que não está correto. Quem ajudou nesse modelo foi o já conhecido Paul Broca. O Broca ele fez aquela descoberta em relação ao TAM, aquele indivíduo que teve uma lesão aqui na região frontal inferior, chamada área de Broca. Isso foi muito bom. Por quê? Porque o trabalho do Broca ele permitiu que houvesse pelo menos duas interpretações importantes sobre os processos mentais. Primeiro, localizou uma função complexa. Ora, ele mesmo não tinha muita noção disso. Foram os cientistas depois que fizeram a análise para ele. Na época em que ele fez isso, 1861, 1860, 1870, que ele fez a descoberta, e foi trabalhando com ela, ele era um cirurgião
Ele não era um neurologista, apesar que naquela época todo mundo era tudo, né? Mas não havia conhecimento suficiente para interpretações de funções complexas. Basta vocês lembrarem que o Prêmio Nobel de 1906 ainda havia discussão sobre a teoria neuronal, se o cérebro era um sincício ou se era célula que formava o cérebro. Por isso, o nosso histórico foi importante. Olha, esse foi o problema associado, né, à fala motora. Aí, nós tivemos logo depois o Carl Wernicke. Olha, estou fazendo isso aqui muito longe do local certo. Na região temporal posterior, né, o temporo parieto occipital, vamos dizer assim, isso em 1873. Vamos pegar aqui o Broca, né? Acho que foi alaranjado. O Broca foi aí 1861, para ser mais exato no que a gente está falando. O que aconteceu aqui? Duas funções complexas foram localizadas. Isso ficou como se fosse a base de tudo. Mais tarde descobriu-se que essas duas estruturas têm uma relação. Eu não quero entrar em detalhes sobre neuroanatomia, mas isso aqui é o fascículo arqueado. O fascículo arqueado associa as duas áreas. Por isso que uma lesão na área sensitiva, da fala sensitiva, ela prejudica a fala motora, porque a motora é uma ação após a sensação ou obtenção de dados. Já a lesão na fala motora não prejudica a fala sensitiva. Tá? Isso é uma base. Ora, essa relação de funções complexas com locais restritos não foi nada bom para o desenvolvimento das neurociências. Por que não? Porque perdeu-se a noção de complexidade do sistema neural. Ou seja, hoje nós sabemos claramente que estudar sistema neural em detalhes não é algo fácil e nem trivial. Eu percebo que as pessoas, os estudantes da área de saúde, eles saem da universidade sem um curso de sistema nervoso suficiente para gerar um conhecimento além do conhecimento básico. O conhecimento básico, saber quais são os giros, quais são os sulcos e as funções generalizadas, como se fosse algo mecânico mesmo, do tipo, o lobo occipital é da visão, né? O lobo parietal é da memória, o temporal é da audição, o frontal é motor. Isso é muito simplista. Então, na verdade, infelizmente, os cursos universitários brasileiros, eles estão muito atrasados em relação ao sistema neural. Por que eles estão atrasados? Porque os cursos são dados como localização de funções. Ou seja, se nós considerarmos que isso foi do início do século passado, nós temos aproximadamente 100 anos de atraso na interpretação dos processos psicológicos complexos. Então, isso não é nada interessante. Bem, acontecendo esse tipo de situação, né, geral, aqui nós vamos ter que apagar isso que nós fizemos. Vou começar de cima para baixo. Eu não sei o que você está fazendo aí, né? Você está copiando, mas vamos fazer a lógica aqui. Pelo menos vamos seguir essa lógica aqui. O que acontece depois dessa localização estrita? Acontece a chamada crise da localização. Essa crise, ela foi associada com alguns filósofos, principalmente Rollins, que era impossível associar complexidade a um local só. Isso a gente já está falando. Só que para a gente falar isso, alguém estudou antes. Ou é uma opinião particular. Então, o que eu estou falando aqui não é uma opinião particular.
É um conjunto de informações que foram geradas principalmente a partir da década de 40, 50 do século passado. Eu não posso associar complexidade com local restrito. Local vai ter. Se você falar assim, olha, a função da memória envolve encéfalo e medula. Você está certo, ele localizou. Mas especificamente não. Né? Então, local restrito não pode estar associado a isso, como nós já falamos. Os fenômenos complexos em relação à interpretação são resultado de um trabalho do cérebro todo, como nós falamos. Então, a complexidade, ela é, vamos dizer assim, cortical, córtex cerebral, geral. Para interpretar essas coisas, não vai precisar daquela aula passada. Mas se você quer aprofundar, a aula passada de estrutura, ela te ajuda a ter uma noção do funcionamento das camadas. Isso é importante para o cientista, para quem gosta de neurociência. Mas, por exemplo, o psicólogo ele nem interessa por esse tipo de coisa, principalmente os psicólogos brasileiros, argentinos, franceses, né, que gostam de psicanálise. Então, a complexidade é cortical geral. Essa é a base. É um trabalho geral do cérebro. Né? Pessoal, para tentar interpretar isso, como é que eu vou interpretar isso? Assim, é complexo demais, como é que eu vou entender? Então, primeira coisa, como que eu vou provar isso? Que essa complexidade é geral. Aí nasceu uma teoria filosófica, espiritual. A mente é espiritual. Até hoje, essa teoria existe. Então, existem os psiquiatras espiritualistas e os psiquiatras materialistas. Os materialistas, eles acham que toda a função cerebral e funções complexas estão localizadas no córtex cerebral ou no encéfalo. Não tem erro. Mas a gente não consegue provar a existência de sentimentos complexos. Mesmo assim, está no cérebro, só não achamos ainda. E os espirituais consideravam que a mente ela sobrepõe a capacidade do cérebro, ou seja, a mente é uma alma. Não pense você que essa alma é uma alma espiritual do corpo, como as religiões falam, não é isso. Eles estão dizendo que o funcionamento geral do cérebro gera uma superestrutura mental que ultrapassa a capacidade material de interpretação do próprio cérebro. Então, isso aqui é a alma que eles falaram. Então, essa luta ficou ainda, e ainda existe até hoje, né, essa situação. Logo, nós sabemos que, em termos de ciência, quem quer provar vai usar o método científico e vai trabalhar em relação a essas coisas. Então, é preciso fazer o quê? Investigar. Não é que os espiritualistas não investigavam. O maior exemplo dele é o Yang. Não falar, nós não vamos investigar nada. Mas, enquanto essa investigação foi de acordo com o método científico, essa espiritual aqui, ó, foi mais filosófica. Se você quiser entender um pouquinho sobre filosofia e for ler, você vai ver que o filósofo ele tem compromisso em perguntar, não em responder. Ele quer saber das coisas perguntando. Resposta não está com eles, não. Quem responde, quem trabalha com como, é a investigação pelo método científico. O método científico é que investiga essas provas materiais ou positivas, como a gente tinha organizado. Ora, para começar a investigar, é necessário que a gente entenda um pouco
sobre função cerebral. Quando se fala em função, a gente lembra desde cedo que é uma questão de funcionamento. Então, qual é a função do pâncreas? A função do pâncreas é produzir o suco pancreático para digestão e produzir insulina, glucagon relacionado ao metabolismo. Então, veja bem, o pâncreas ele tem uma função específica. Por que específica? Veja que interessante isso. Ele é uma glândula exócrina. Eu podia estar usando pulmão aqui como exemplo, mas vamos falar dele. Exócrina e endócrina. Vamos falar aqui do pâncreas. Ótimo. Mas o organismo está com deficiência de corticoide, que é produzido pelas suprarrenais. Aí o organismo pede para o pâncreas produzir corticoide. Olha, o pâncreas não vai produzir corticoide. Por quê? A função dele é específica. E, de certa forma, simples. Como assim? Ele produz suco pancreático, insulina, glucagon, mais algumas coisinhas. Só. Se for necessário gerar flexibilidade, ele não consegue. Ele não é flexível. Ele só faz aquilo. Isso é importante. Vamos pegar então uma função cerebral qualquer. Vamos pegar aqui como exemplo a função motora, movimento, por exemplo. Nós sabemos que a ação motora ela é final. Eu vou tornar isso aqui um pouco mais complexo, tá? Nós vamos fazer uma análise cerebral assim, não simples. Nós vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada. Digamos que a função motora final está associada ao futebol. Poderia usar o vôlei, futebol americano, mas o futebol soccer, né? Ele é mais conhecido de todos. Então o indivíduo, ele desde criança jogava bola com os coleguinhas lá da escola. E ele se destacava porque ele tinha uma coordenação motora muito grande, ela foi melhorando. E essa coordenação motora dele foi ficando cada vez melhor. Com o passar do tempo. Uma ótima coordenação motora. Essa coordenação motora, por exemplo, ela envolve principalmente as áreas de Brodmann 4 e 6, né, que é o córtex motor. Vocês desculpem a letra, mas nem sempre é fácil escrever com essas canetinhas. Então, esse córtex motor secundário gera essa coordenação motora, ok? Então, esse indivíduo, quando tem a bola nos pés, ele é muito habilidoso. Então, nós podemos pegar um exemplo desse, o Romário, por exemplo, chamado o rei da grande área, né? A bola chegava no pé dele, ele driblava e metia para o gol, fazia um passe muito bem feito. Agora vamos imaginar o seguinte: uma dessas pessoas aí tem um bom futebol, ela não tem uma boa coordenação motora, mas ela tem uma noção de tempo e o que os técnicos chamam de visão de jogo. Ele não joga com a bola nos pés somente. Assim que a bola chega nele, ele não dribla e vai para o gol. Ele observa quem é que está em determinada posição e joga essa bola para o indivíduo. Ora, o que significa isso? Que para chegar na situação motora final do futebol,
O indivíduo desenvolveu o córtex motor secundário, com habilidade, e é um bom jogador. Um jogador como o Sócrates antigo, o Falcão, recentemente nós podemos falar o Coutinho, eles têm uma noção de campo muito grande, eles desenvolveram uma visão de jogo. A habilidade não é tão grande quanto, por exemplo, um Romário, um Ronaldo, ou um Ronaldinho Gaúcho, mas é extremamente bom em fazer os outros jogarem. Olha, o futebol foi o fim, mas a palavrinha mágica aqui, ó, que permitiu que esses indivíduos se desenvolvessem, foi a flexibilidade do cérebro. Diferentemente do pâncreas, se você fala para o cérebro assim, eu quero jogar futebol, claro que não é assim, né? Mas vamos lá, eu quero jogar futebol. E eu quero ser bom no futebol, e você não tem tanta habilidade motora, você pode desenvolver outra área, gerando uma flexibilidade. Então, a função que você vai fazer, por exemplo, eu quero sair daqui, abrir a porta e chegar em tal local. Eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu posso fazer isso passando por outro lugar. Eu posso, antes ir à cozinha, tomar um copo d'água. Eu posso ter várias opções sobre isso, sobre como fazer. No entanto, se você precisasse do pâncreas para fazer uma coisa dessa, você só teria um caminho e um resultado final. Você não teria flexibilidade. É que você entende. Então, o termo função relacionado ao sistema neural, ele não é uma função na qual um determinado órgão ou tecido ele apresenta uma propriedade, e essa propriedade é inflexível. Você não vai conseguir convencer o seu estômago a fazer outra coisa além de digerir. Você não vai convencer seu coração a agir de forma diferente do que bombear o sangue. Ora, o sistema neural, você cria caminhos diferentes para o pensamento e para o comportamento. Então, quando se fala em função cerebral ou cortical, ela não é simples, então ela não pode ser localizada. Se você falar assim, ó, quem produz insulina? O pâncreas, está localizado, não tem outro. Quem digere o alimento? Tubo digestório, não tem outro. Quem é responsável pela respiração fisiológica? Os pulmões, você não vai ter outro. Aí você pode falar assim, o que faz com que o Beethoven tenha sido um dos maiores músicos de todos os tempos? O cérebro. Mas ele fazia a música dele idêntica como fazia o Mozart? Não, é diferente. Ah, mas não precisa de ouvir para poder fazer uma música? Ele fez a Nona Sinfonia, considerada uma das mais belas sinfonias de todos os tempos, surdo. Então, o cérebro apresenta uma flexibilidade fora do comum. Outra coisa, a gente envelhece, o coração envelhece, os ligamentos envelhecem, os músculos envelhecem. Quanto mais você trabalha com eles, mais velhos eles ficam mais rápido. O cérebro, quanto mais você trabalha com ele, mais jovem ele fica. A ponto de, estatisticamente, nós sabermos que quanto mais se usa o cérebro, ele é ativado, menor é a probabilidade do indivíduo ter demências. Então veja que interessante isso. Os órgãos, de uma maneira geral, eles funcionam de maneira a ter um resultado final inflexível. O córtex cerebral, vamos falar dele principalmente, mas nós poderíamos falar dos núcleos da base, nós poderíamos falar do cerebelo. Nós vamos colocar o córtex, tá? Só para exemplificar com mais detalhes, porque é o que mais nos interessa na maioria das vezes. Ele não tem uma função. Nós podemos dizer que ele é um sistema funcional. O que é um sistema funcional?
O sistema funcional é aquele que, na tentativa de obter um resultado, existe flexibilidade no processo. Essa flexibilidade é fundamental. Numa das aulas, aí eu mostrei para você o capítulo de um livro de neuropsiquiatria, né? Nós falamos. Lá eu conto uma história que eu vi na National Geographic, é que uma tribo procurava água, e nessa procura de água eles organizaram um método para encontrar essa água muito interessante. Bem, basta dar uma olhada, procurar no livro, procurar essa assim, tribo para obtenção de água no Google, que vocês vão saber a história. Lá mostra a flexibilidade do comportamento humano frente à inflexibilidade do comportamento de um primata, que é o babuíno. Veja só, primeiro o exemplo utilizado foi um órgão qualquer e o sistema neural. Agora é uma comparação. O ser humano apresenta uma alta flexibilidade. O que significa essa alta flexibilidade? Ele apresenta capacidade de ajustar-se ao ambiente e também ajustar às circunstâncias, né? São coisas assim até interessantes, né? Uma vez bateram no carro de um colega muito grande e que ele deu uma parada brusca na esquina e saíram duas pessoas nervosas do outro carro lá. Você parou na esquina, até esse colega sair do carro. Quase 2 metros de altura, muito forte. Você precisa ver como que o pessoal ajustou o comportamento deles. Vai ficar humilde, falar que estava errado mesmo, que eles bateram atrás. Então é uma questão que o ser humano ele tem que se ajustar ao ambiente, né? De alguma maneira. Claro que esse exemplo foi um exemplo cômico, mas serve, né? Então, os processos neurais precisam desse ajustamento. O ser humano apresenta isso em alto nível. Em alto nível. Então, o Luria, no livro, né, do Fundamentos de Neuropsicologia, em português, ele faz uma análise do movimento. E essa análise do movimento é interessante. Porque, por exemplo, assim que você vai fazer um movimento, qualquer que seja, você tem que receber a aferência, ou seja, a informação que pode ser externa ou interna. Deu sede, vou levantar, vou fazer um movimento, por exemplo. Ora, essa aferência tem que também informar de forma pouco consciente a posição do corpo. Como é que você vai andar se você não sabe onde estão suas pernas? Por exemplo, o pessoal da roça que eu morava fala que o indivíduo vai trupicar. Ora, sabendo a posição do corpo e organizando tudo isso, dos membros, o movimento começa a acontecer e mais vai ter que ter um ajustamento constante, que é correção desse movimento. Por que a correção do movimento? Porque, por exemplo, o solo apresenta aí uma estrutura não constante, né? Tem um buraco, você vai se organizando. Você sai, vai caminhando, encontra um obstáculo, você vai ter que se organizar. E tudo isso acontece ao mesmo tempo em que você vai chegar no objetivo final. O objetivo final é o quê? É a eferência. Claro que nós estamos simplificando, mas isso é um exemplo, claro, você vai entender, das correções ou ajustamentos que nós fazemos. Olha, de uma função simples, que é se mover. Agora, de uma função mais complexa, esse processo de correção aqui é muito difícil de ser interpretado, mas a gente tenta fazer a interpretação
dentro daquilo que é possível. Nessa interpretação, entra a análise das camadas cerebrais, entra a análise fisiológica geral, entra a análise de processos sociais, entra a análise da história da linguagem, da história dos números, da história da contagem. Isso é muito importante que a gente compreenda. A parte, vamos dizer assim, filogenética do processo nos auxilia a compreender determinadas funções do córtex cerebral. Nós vamos ver mais na frente essa questão de compreender alguns fenômenos através de estruturas básicas cerebrais. Então, por exemplo, se você está assistindo essa aula e ela não está interessante, o que você faz? Você vai desligar. Ah, eu tenho que assistir isso, mas eu vou assistir depois. No nosso curso, que é um curso simples, que não existe uma cobrança efetiva de nota, não precisa nem assistir se você não quiser. Você não vai dar atenção, a não ser que você goste da matéria. Nesse caso, assistir a aula passa a ser um prazer, algo saboroso, para o seu cérebro. Entendeu? É assim que funciona. Ora, em relação a isso, o seu cérebro escolhe aquilo que mais te apetece. Só que não é só escolher. Assim que você escolhe, você tem energia para efetivar. Esse é o ponto principal. E sem essa energia, você não consegue fazer as coisas. Por exemplo, antigamente, quando tinha gente preguiçosa, falava que estava com verme, porque a pessoa não tinha energia para fazer as suas ações, o seu trabalho e assim por diante. O cérebro, ele controla o metabolismo de tal maneira que, se você tem interesse em utilizá-lo, em gerar uma atenção, em dar valor a determinadas coisas, você ativa o seu corpo para que você consiga obter o seu êxito. Ou seja, você se ajusta para isso acontecer. Então, até o momento, nós falamos apenas de funções gerais, sistemas funcionais gerais. Na próxima aula nós vamos falar sobre o novo conceito de localização ou localizacionismo. Até a próxima.